Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Graças e paz, povo de Deus, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um nosso Café com Palavras, amém? Mateus capítulo 14 e versículo 28 diz assim: E respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa, né? E eu quero já começar declarando, né, que neste ano de 2022 você vai andar sobre as águas. Aleluia! Sobre as águas dos problemas, sobre as águas das tribulações, sobre as águas, né, que tentam te submergir, porque se passares pelas águas, elas não te submergirão, aleluia. Você vai andar por cima das águas pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus. E nós vemos este episódio aqui tão maravilhoso, né, onde Jesus ele vem andando por sobre as águas, né, e os discípulos estavam no meio do mar ali da Galileia, e a palavra de Deus diz que eles enfrentavam uma grande tempestade. O barco era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário, ou seja, eles estavam indo para um lugar e o vento estava de toda maneira tentando levá-los para um outro lugar, né? Um vento forte, um vento que estava aí açoitando aquele barco. E eles estavam ali, claro, homens que eram do mar, pescadores, porém, eles estavam com medo. Você imagina, eles estavam acostumados a passar por situações de tempestades, né? Quantas eles não deviam já ter passado, porém, a Bíblia diz que eles estavam com medo. Você pode dizer para mim, pastor, mas nem todos eles eram pescadores. Eu concordo com você, nem todos eles eram pescadores. Mas a palavra de Deus diz que até os pescadores ficaram com medo por conta daquele vento forte que batia, né? Mas Pedro, então, quando ele vê Jesus vindo, né, caminhando sobre as águas, eles gritam com medo, é um fantasma, mas Jesus, então, com aquela voz suave, tranquila, diz assim: Ei, fique tranquilo, sou eu, não temais. Aleluia! Há coisas que às vezes acontecem na vida da gente, são coisas sobrenaturais, né? E essas coisas não são aí causadas por fantasmas, não. São causadas pelo Espírito de Deus, pela presença de Deus na nossa vida, através de Jesus Cristo, seu Filho amado, né? Então tem coisas que acontecem que a gente acha que é sorte, que a gente acha que é talento, que a gente acha que é isso, que é aquilo. Não é. Coisas sobrenaturais que acontecem porque Jesus entrou na nossa vida. Ou ainda, nem nós não conhecendo a Ele, mas Ele já nos conhece. Às vezes, quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo a mão dele em várias coisas na minha vida e eu fico pensando, poxa vida, Deus já estava preparando tudo isso. Eu não o conhecia, mas Ele me conhecia. E aí então Pedro tem essa experiência maravilhosa que é andar por sobre as águas. Pedro então, ele vai, né? Ele começa a andar, mas algo acontece com ele. A Bíblia diz que o vento soprando, né, no versículo de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Olha só, o vento contrário batendo sobre Pedro. Não foi por conta do vento contrário. Nós precisamos analisar esse texto e nós vemos que às vezes a gente fala, eu passei por um vento forte, eu passei por uma grande tribulação. Não, mas o que é que fez Pedro afundar?
não foi o vento forte. Vento forte, eles já estavam algumas horas sentindo aquele vento forte. Mas o que é que fez Pedro afundar? O medo que ele sentiu. O medo. O medo então tocou o coração de Pedro e Pedro começou a afundar. A Bíblia diz, sentindo o vento forte, teve medo. Talvez naquele momento no barco, Pedro estava ali dominando aquilo que ele conhecia, né? Talvez ele não sentiu tanto medo como ele sentiu aqui agora, né? Naquele momento que ele estava sobre as águas, quando o vento bateu nele e ele então sentiu aquele medo e começou a afundar. Amados, a palavra de Deus diz que o amor dele é perfeito e o amor perfeito de Deus lança fora todo medo. Não tenha medo, mesmo que o vento contrário bater à sua porta e lançar sobre você as tempestades da vida, o Senhor vai fazer você caminhar por sobre as águas. Aleluia! Pastor, mas se eu sentir medo, Ele vai estar ao seu lado, assim como Ele estava do lado de Pedro. Deu ali as suas mãos e o levantou e voltaram ambos para o barco. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê uma semana maravilhosa diante da presença dEle, no nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.